Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta em seus umbrais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as umbrais, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filisteus e preservou Israel, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o povo adorou ao Senhor. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Semana de Páscoa, quem tem filhos aí sabe como que é, né? Criançada chega em casa e já chega pedindo chocolatinho, escola tem bastante festa, e isso pro lúdico da criança é maravilhoso, até porque cada um de nós aqui já tivemos infância, e qual é o adulto aí que também não gosta de assistir um desenho com o seu filho ou de comer um doce? Faz parte do imaginário, faz parte da infância, o lúdico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é a coisa mais comum e a coisa mais normal uma criança entender que o símbolo da Páscoa é um coelho que bota ovo. Tudo bem, é uma criança. Agora, o que não pega bem, o que aparece como um erro, como uma falta de sabedoria, como uma falta de entendimento, que não foi passada para a criança quando os pais são cristãos e têm acesso à Bíblia, quando não é passado para a criança, e a criança leva isso, porque o pai e a mãe talvez também pensem que a Páscoa significa isso, um coelhinho que bota ovo. Na noite de hoje eu quero falar com vocês sobre o real significado, sobre o real sentido. Por quê? Porque essa semana conversei com algumas pessoas que têm filhos e que são cristãos, e caíram no senso comum de dizer que apenas para o cristão a Páscoa é Jesus, e ponto. Para o cristão a Páscoa é Jesus, e ponto. Só que, e depois do ponto, vem o quê? Muitas pessoas não sabem dizer, não sabem apontar para onde, ou não sabem dizer em que ponto da Bíblia está a chamada Páscoa, que a gente muitas vezes acaba aí ignorando e celebrando na inocência com os nossos filhos, da maneira muitas vezes equivocada e errada, porque mesmo a gente tendo acesso, não significa que você não possa comer o seu chocolate, não significa que você não possa fazer uma cestinha para o seu filho, faça, sem problema nenhum. O que nos leva ao erro é não conhecer. Então, se conhecemos, que nessa Páscoa possamos então sentar com os nossos filhos e passar para os nossos filhos o real sentido da Páscoa. Ponto. O que é a Páscoa? Páscoa é uma celebração judaica cristã, que celebra a passagem da morte para a vida, que celebra a ressurreição de um que venceu a morte e que vive para todo o sempre. Páscoa significa Pessach, P-E-S-S-A-C-H, que quer dizer
a passagem. E todas as vezes que a gente fala sobre Páscoa, estamos nos referindo à passagem. Mas que passagem é essa? É a palavra de Deus falando sobre a passagem do povo de Deus lá no Egito. Aí talvez você diga assim, mas meu Deus do céu, o que tem a ver a Páscoa que nós comemoramos aqui com o Egito? Simples. A Páscoa, ela é uma só. A grande diferença é que uns comemoram a Páscoa de um jeito, outros comemoram a Páscoa de outro jeito, e muitas vezes porque a gente não sabe o jeito certo. A Páscoa, ela é celebrada em comemoração à saída do povo de Israel do cativeiro, da mão forte de Faraó, que durou 400 anos. Geração após geração, filho após filho, foram nascendo escravos debaixo do jugo do Egito. E a palavra de Deus, ela fala para nós, Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz assim: E aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam e clamavam por socorro e diziam: debaixo dessa escravidão, e o seu clamor subiu diante de Deus. 400 anos sendo escravizado, 400 anos sem visão de futuro, 400 anos sem ter a sua vida como sua possessão, mas tendo a sua vida como de um outro, porque alguém dominava sobre eles. O clamor, o desespero desse povo subiu até o céu, e eu sei que a partir daqui você conhece muito bem a história. É nesse momento que na história bíblica, Deus, quando escuta o clamor do seu povo que sofre durante 400 anos em escravidão, e eles começam a buscar a Deus. E quando eles começam a buscar a Deus, é um momento em que a nossa Bíblia nos descreve que Deus, ele levanta um libertador, e esse libertador, ele é Moisés. E você conhece a passagem bíblica que diz que Moisés estava no deserto pastoreando e de repente ele vai cuidar das ovelhas num determinado lugar, e quando ele chega neste lugar ele vê uma sarça pegando fogo e ele não sabe o que é, mas ele admirado com aquilo, observando aquilo, ele diz no seu coração: eu vou chegar mais perto para ver o que é isso, porque está pegando fogo e a sarça não se consome. Então uma voz diz para ele: Moisés, não chegue para cá, porque o lugar onde você está é um lugar santo, porque o santo chegou sobre aquele lugar. E a partir dali, então, o Senhor Deus, que Moisés não conhecia, se revela a ele e o chama como um libertador, como alguém que vai ser a boca de Deus, vai intermediar com Faraó a saída do povo de Israel. A libertação chegou para este povo. Moisés tem a autorização de Deus, Moisés tem a autoridade de Deus para falar pessoalmente com Faraó e não pedir, exigir a libertação do povo de Deus. Contrapartida, Faraó se recusa a libertar o povo de Deus, porque Faraó é orgulhoso, Faraó ele é teimoso e ele não reconhece o Senhor como Deus ou como uma divindade. Porque no Egito Antigo, atualmente também, mas muito mais no Egito Antigo, eles tinham um panteão de deuses. O que é isso? Panteão é um grupo que não se pode numerar a quantidade, pode ser 10, 50 ou muito mais do que isso. Eles tinham um panteão de divindades que eles prestavam cultos, e eles cultuavam uma divindade para a lua, uma divindade para a agricultura, uma divindade para o sol, e eles consideravam o próprio Faraó como uma divindade. O filho dos deuses era chamado Faraó, e Faraó não permite que o povo de Deus saia. Ele diz: não vão sair, não vão usurpar a minha autoridade. E a história bíblica, ela começa a relatar para nós a autoridade de Deus em subjugar. Subjugar é derrubar os falsos deuses. E a palavra de Deus nos ensina, então, que pela resistência de Faraó, é quando Deus ele começa a anunciar que vai enviar as 10 pragas no Egito. E então Moisés vem e fala a Faraó que o Senhor Deus iria agir com poder e autoridade para tirar o seu povo com uma finalidade. Era para esse povo ser liberto, para que adorassem a Deus no deserto. A primeira praga que Deus envia é quando as águas elas se transformam em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: Moisés e Arão, obedecendo a ordem do Senhor,
sobre os olhares de Faraó e de seus servos, levantando o cajado, feriu as águas do rio Nilo, que se transformaram em sangue. Eles estão na presença de Faraó e dizendo a Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir. Ele diz: não deixo. Então, eles colocam o cajado sobre as águas, e as águas elas se transformam em sangue. Em mais ou menos 7 dias, toda a água do rio Nilo foi transformada em sangue. Os peixes morreram, os animais não tinham água e as pessoas também tiveram dificuldade de se hidratar. E por que Deus fez isso? Porque os egípcios acreditavam numa divindade chamada Hapi, que era a divindade do rio Nilo. O rio Nilo era a fonte da agricultura, porque do rio Nilo desembocava sobre os campos, e os campos eram férteis por causa das águas do rio Nilo. Então, a água do rio Nilo não era apenas uma água, a água do rio Nilo era considerada como uma divindade. E a partir do momento que Deus subjuga aquela divindade, as pessoas do Egito começam a prestar atenção: mas espera aí, esse Deus que esse Moisés vem anunciar, ele é mais forte que a divindade que nós acreditamos. E mesmo assim, Faraó não deixa o povo sair. A segunda praga que Deus lança sobre o Egito é a infestação de rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 1, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: vai até a Faraó e lhe diga: o Senhor diz, deixe o meu povo ir, para que ele me adore no deserto. Se recusar, efetuarei rãs, lançarei rãs sobre todo o território, sobre todo o rio Nilo, e as rãs irão invadir as tuas habitações, os teus quartos, os teus leitos, a casa do teu povo, sobre os teus fornos, sobre as tuas amassadeiras, as rãs estarão sobre todo o lugar. E se não bastasse agora, toda a água ela está transformada em sangue, não se pode beber, não se pode usar para nada. Deus então começa a manifestar uma infestação de rãs. E as rãs, elas começam a estar, segundo a palavra de Deus, as rãs brotavam de tudo quanto é lugar. As rãs, elas invadiam os quartos, invadiam os leitos, invadiam o palácio de Faraó, invadiam a sua cama, o lugar secreto, a câmara do rei. E havia uma divindade cultuada pelos egípcios, chamada Heket, ou Eket. E essa divindade, nos templos de adoração, ela era personificada com o corpo de uma mulher e uma cabeça de rã. Então, mais uma vez, Deus vem e subjuga outra divindade, provando que Ele é o único Deus, porque Faraó disse: eu não conheço o seu Deus, Moisés. A terceira manifestação de Deus, a terceira praga que Deus lança é a infestação de piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16. O Senhor diz: diga a Arão que estenda a sua vara e fira a terra, e o pó da terra se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Então, quando Arão toca a terra, o pó da terra, a palavra de Deus está dizendo que aonde havia pó, começou a virar piolhos. E nós sabemos muito bem como que é quando uma criança ou quando um adulto pega piolho. É desconfortável. E normalmente é numa cabeça só. Agora, imagine a nação inteira infestada de piolho. As ruas cobertas de piolho. Pega a dimensão da coisa. A Bíblia está dizendo que todo o pó aonde os egípcios pisavam se transformou ou virou piolho. Deus, mais uma vez, subjugando uma divindade chamada Tote, T-H-O-T. E essa divindade, ela era personificada nos templos como uma face de um macaco, de um babuíno. E Deus, mais uma vez, o que Deus fala é rejeitado por Faraó. Faraó diz: não vou soltar o teu povo. A próxima praga, a quarta praga é a infestação de moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 21. Deixa, pois, o meu povo se retirar. Se não deixar, se não recuar, mandarei moscas sobre toda a pessoa, sobre tua gente, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Serão invadidas por elas. As moscas começam a brotar nos campos, nos vales, e começam a se levantar dos rios.
apodrecidos pela quantidade de sangue, e as moscas começam a tomar conta de tudo. Não tinha geladeira, todo tipo de comida era tocada pelas moscas, e nós sabemos muito bem a quantidade de enfermidades que um ambiente insalubre produz. As pessoas estavam sendo contaminadas pela enxurrada de moscas, tudo sendo tomado, piolho, mosca, as águas dos rios, não tem peixe, não tem água desembocando na agricultura, e Faraó não deixa o povo de Deus sair. A quinta praga que Deus lança é sobre os animais, Êxodo capítulo 9. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: se recusas, se persistir em não deixar-os ir, a mão do Senhor pesará sobre os teus animais, que estão sobre o campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, e haverá uma peste terrível. Todo animal de carga, todo animal de corte para alimentação, todos eles, da dia para a noite, após a palavra ser lançada, começou a contrair algum tipo de pestilência. Os bichos começavam a se enfraquecer e a morrer, e quem se alimentasse deles, consequentemente, também morria. E por que Deus fez isso? Havia uma divindade no Egito, chamada Apis, e ela era reverenciada no seu templo, cuja sua forma era a forma de um touro. Então todos os animais começaram a sofrer com pestilências, e as pessoas começaram a achar que o Deus que elas serviam no Egito já não era mais tão poderoso assim. Observação no texto, abre-se um aspas, porque os egípcios também tinham animais. Só que a palavra de Deus, quando fala sobre as pestes, sobre os animais, a palavra de Deus diz que nenhum dos animais dos israelitas foi acometido de algum tipo de pestilência, porque a proteção do Senhor estava sobre o seu povo. Sexta praga que Deus lança, feridas e úlceras, Êxodo capítulo 9, versículo 8 e 9. Disse o Senhor: Tomai as vossas mãos, enchei-as com cinzas de forno, e Moisés as lance para o céu diante dos olhos de Faraó. Essa poeira se espalhará por todo o Egito, e haverá sobre os homens e sobre os animais tumores que acometerão e se tornarão em úlceras por todo o seu corpo. Deus diz a Moisés: Moisés e Arão, juntem na mão de vocês a cinza que sobra do forno, a cinza do forno que vocês não estão podendo usar, os egípcios não podem usar, as amassadeiras estão cheias de rãs, eles não podem usar mais. Peguem a cinza, olhem para Faraó, digam para ele: deixa o meu povo ir. Se ele disser não, pegue essa cinza, jogue aos céus, o vento vai levar essa cinza, e essa cinza irá se espalhar, e essa cinza cairá sobre os homens, sobre os animais, e eles serão feridos com úlceras, que começarão com coceiras, oriundas da falta de água para banho, oriundas da quantidade gigantesca de piolho, oriundas da quantidade gigantesca de rã, sapo, que existe por toda a parte. As pessoas começaram a contrair enfermidades, as pessoas começaram a ter nos seus corpos úlceras estourando, e mesmo assim, Faraó não deixava o povo ir. Observação: nada acontecia com ninguém do povo de Deus. A sétima praga que Deus envia é a chuva de granizo, Êxodo capítulo 9, versículo 18 e versículo 19. Eis que, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca antes no Egito. Recolhe o seu gado e tudo que tens ao longo do campo, todo homem e animal que se achar fora de casa, pois cairá a chuva como pedra, e quem estiver no relento morrerá. E eu sei que você sabe o que é chuva de granizo. Existem alguns lugares aí que o negócio é um pouquinho mais complicado, é mais tenso do que aqui. Cai pedras de gelo e estraga um carro, quebra vidro, machucam pessoas. Só que aqui, Deus não está dizendo que o que ia cair lá era pedra de gelo. O que Deus está dizendo é que o que iria cair sobre eles era uma chuva
de pedras, e que quem não estivesse coberto iria morrer. E quando Deus manifesta essa nova praga, Deus estava mais uma vez subjugando uma divindade chamada Íris, e era a divindade que eles a atribuíram ao ar. E todas as vezes que alguém queria alguma coisa do tipo, que bons tempos venham sobre nós, elas diziam que Íris os favoreça, mencionando uma divindade como um sinal ou um canal de bênção para alguém. As pedras vieram, e quem não estivesse dentro de casa, coberto, morria. Então, os animais que estavam no campo, sofrendo com os piolhos, sofrendo com as pestilências que Deus mandou, agora os animais estavam perdendo a vida, porque as pedras estavam ocasionando a sua morte. A oitava praga que Deus lança, essa aqui é a mais conhecida de todas, a praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículo 12. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, e tudo o que o granito deixar. Que os gafanhotos venham e devorem tudo o que sobrar da chuva de pedras. E isso pode parecer um tanto pesado, mas se você analisar o que Deus está fazendo, Deus está subjugando toda a ideia de um falso Deus, para que as pessoas, ao observar quem Deus é, possam reconhecer em Deus o verdadeiro Deus. E antes que você pense assim, ou diga no seu coração: puxa Deus, quanta coisa está acontecendo aí. Eu quero que você não observe apenas Deus fazendo, eu quero que você observe como o Faraó está se movendo, quando Deus decide fazer alguma coisa. Faraó, em momento nenhum, pensa nele, pensa na sua casa, pensa na sua família, pensa no seu povo. Ele apenas pensa: eu não quero deixar esse povo adorar esse Deus. Nona praga, a escuridão. Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 23. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias, espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante 3 dias, não se viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar que estava, porque o Senhor trouxe sobre eles densa trevas. E o texto vai dizer, de tal maneira que os israelitas tinham luz durante a noite. Durante 3 dias, nós sabemos o que é escuridão, quando durante o dia acontece um eclipse, e as pessoas próximas, ou na região que vai mais ser afastada pelo eclipse, a gente percebe que o dia perde um pouco da luz e assim por diante. Num dia de sol, uma tempestade de verão, onde de repente as nuvens cercam o sol, você percebe: nossa, escureceu de repente. Só que aqui, o texto não está dizendo que a luz do sol foi tirada deles. O texto está dizendo que Deus fez as trevas, a ausência de luz, chegar sobre eles. E eles não enxergavam um ao outro, e não podiam se locomover, não podiam fazer nada. E talvez você diga assim no seu subconsciente, porque eu sei que você é ligeiro: ah, mas é simples, é só pegar umas lenhas e tacar fogo. O texto está dizendo que nem isso, o fogo se negava a vir sobre a lenha, porque Deus provocou sobre eles umas trevas densas. E para quê? Para que uma divindade chamada Deus Ra, Deus com D minúsculo, o Deus Sol, fosse subjugada, porque a adoração a essa divindade era feita com fogo. Então todo egípcio que tentasse fazer fogo, mesmo que com produtos que incinerassem ou queimassem mais facilmente, não conseguia. Contrapartida, todo escravo israelita conseguia aquecer o seu fogo. Na casa do escravo israelita tinha luz. E mesmo assim Faraó não deixou o povo sair. A última praga é a praga mais pesada. Eu penso assim: é a morte dos primogênitos. É quando o Faraó, por várias vezes, ele diz: tira uma praga que eu vou e deixa o povo sair. E a praga saía, então o Faraó dizia: não vou deixar ir. Mentia. A 10ª praga é a praga mais pesada. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito.
Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue. Passarei adiante. As portas que estiverem com o sangue nas vergas não serão destruídas. E assim o Senhor feriu os egípcios. De repente, numa noite, a noite é cortada o seu silêncio por gritos de desespero. E começa-se a perceber que o filho que foi colocado no berço, primogênito, faleceu. E se você escutou atentamente o texto, a forma que eu li e o que contém nele, o texto está dizendo que o Senhor iria subjugar, abater os deuses egípcios, de tal maneira que a casa que tivesse nos umbrais das portas a marca do sangue, o Senhor, quando passasse para ferir os egípcios, veria o sangue e passaria por cima dessa casa e nada aconteceria sobre ela. E seguiria adiante em direção à casa onde não tivesse a presença do sangue. O texto diz que o primogênito dos animais, o primeiro filhotinho da cachorrinha, o primogênito, também ia morrer. E se você for analisar assim, o quão pesado foi esse dia, é que todo animal no campo, o primogênito, morreu. E se você analisar três gerações de uma mesma pessoa, você descobre que o vô também pode ter sido primogênito. O filho do vô também pode ter sido um primogênito. O neto também pode ter sido um primogênito. E nesse dia, o filho de Faraó morre. E nesse dia, ele decide deixar o povo sair. Todos os filhos primogênitos do povo de Deus, do povo de Israel, toda a casa, toda a família, cujo sangue estava marcando os umbrais da porta, os batentes da porta, todos os primogênitos amanheceram vivos. Nenhum perdeu a sua vida, porque todos obedeceram à voz do Senhor. E o que o Senhor disse naquele dia é o que o Senhor falou sobre a Páscoa. O que salvou todas as pessoas, o que trouxe libertação sobre Israel foi a Páscoa. O texto que nós lemos de introdução, Êxodo capítulo 12, descreve a Páscoa. E foi dito o seguinte, Êxodo capítulo 12, versículo 3, versículo 5, falai a toda a congregação de Israel, cada um tomará para si um cordeiro, que esse cordeiro seja de até 1 ano, que esse cordeiro seja sem defeito, que ele seja sacrificado na Páscoa, que o sangue desse cordeiro seja espargido sobre a porta, que seja comido esse cordeiro assado, com pães asmos e com ervas amargas, que o sangue desse animal será o símbolo da proteção do Senhor, que com mão forte vem para subjugar todos os falsos deuses e trazer libertação sobre o povo de Deus. Todos o que nesse dia se juntaram para celebrar a Páscoa foram poupados. Nesse dia, a partir desse dia, com a libertação do povo de Deus, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, deixaram de ser escravos, porque o sangue do Cordeiro os preservou, quando o Senhor julgou os falsos, os que não são deuses, e foram abatidos no Egito. Com isso tudo, até aqui, entendemos o que é a Páscoa. Páscoa é quando o povo se reuniu para sacrificar um cordeiro, para que quando o Senhor passasse, o sangue na porta trouxesse preservação e eles não morressem. Mas no Egito foi uma choradeira só. Entendemos uma coisa, que Páscoa não é coelhinho, Páscoa é o Cordeiro. Por isso que nós dizemos, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro pascal. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi imolado na Páscoa para trazer para as nossas vidas libertação. Exemplo, qual é a frase que os cristãos, talvez até os mais antigos, porque hoje muda muito os dizeres, as frases de impacto que os crentes usam. Mas houve um tempo que a frase mais usada era essa:
O sangue de Jesus tem poder. Repita aí comigo, vai. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E por que as pessoas dizem isso, o sangue de Jesus tem poder? Você já se perguntou? Eu sei que você vai dizer, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas por que o sangue de Jesus tem poder? Simples, é que a gente escuta direto na igreja, que o sangue de Jesus tem poder, então a gente repete. Mas só repetir não dá, é necessário a gente compreender as coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição foi passado para nós, pelos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, fomos comprados. É a Bíblia que aponta para Jesus, como Jesus tendo o sangue que é precioso. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem a capacidade de proteger todo cristão do pecado. E qual é o salário do pecado? Dentro da palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. E quando a morte vem sobre nós, a única proteção que existe é o sangue de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim: porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos vossos pecados. Sangue da nova aliança, e eu sei que você está acostumado a escutar sobre isso. Esse é o meu cálice, é o cálice do sangue da nova aliança, que é derramado sobre vós. Mas o que Jesus está dizendo sobre nova aliança? Ouça, a antiga aliança que foi passada daquela geração, daquela noite de Páscoa, quando o Senhor passou e vivo eles ficaram, o Senhor instruiu eles, passem de pai para filhos, o real significado do Pessá. Páscoa é a passagem. Toda a Páscoa, sentem-se com os vossos filhos, imolem o cordeiro, reto, santo e incorruptível, imolem o cordeiro, limpo, sem sujeira, sem doença, com todas as partes do corpo. Consagrem o animalzinho ao sacrifício pela Páscoa. Junte as famílias, comam, celebrem, pães asmos, contem o que aconteceu nesse dia, como que com mão forte o Senhor vos libertou da morte, e livre agora vocês são. O texto que nós lemos aqui, Jesus está falando do sangue da nova aliança. Jesus está dizendo o seguinte, que não é necessário mais que se imole o cordeiro, porque o cordeirinho do Antigo Testamento já passou, porque o que aconteceu lá era a figura do que viria a acontecer, e o que viria a acontecer é que alguém iria tomar o lugar do cordeirinho, e Jesus Cristo seria essa pessoa. O sangue da nova aliança é muito mais do que posicionar quem Jesus é. O sangue da nova aliança é a gente compreender que todo o que comete pecado teria que pagar pelo seu próprio pecado com o seu próprio sangue. É como se Deus cobrasse os teus erros com a sua própria vida. Então, quando Jesus fala sobre o sangue dele como sendo o sangue da nova aliança, Jesus está dizendo, não precisa, se tem 10 pessoas, 10 cordeirinhos, não. O sangue precioso de Jesus é suficiente para que toda a humanidade, ao confessar seus pecados, seja purificado por ele e seja liberta do peso da culpa e do fardo da morte. O sangue da nova aliança é que agora você não precisa mais pagar pela tua própria culpa. Você pode oferecer a sua vida ao Senhor, desde que o Senhor se torne o sacrifício vivo, pascal, pela sua vida. E é por isso que muitas pessoas não encontram perdão por seus pecados, porque não reconhecem em Jesus o sacrifício pascal. Quando nós reconhecemos que Jesus é o sacrifício pascal, nós reconhecemos uma nova aliança, um novo acordo entre Deus e nós, que a morte não teria mais acesso à nossa casa, passaria por ela, cujo sangue estivesse sobre as nossas vidas. É um símbolo de proteção sobre as nossas vidas. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você conhece essa cena, essa passagem? É quando Jesus está pregando sobre arrependimento e João Batista vira para ele no meio das pessoas e ele poderia ter dito, eis aí o Filho de Deus. Ele poderia ter dito, eis aí o profeta. Ele poderia ter dito, eis aí o Messias. Ele poderia ter dito, eis aí o Redentor, e todos os nomes, todos os adjetivos
que usamos para Jesus. Só que nesse dia, nesse momento, ele vira para Jesus e ele cita a Páscoa. João Batista diz: eis ali o Cordeiro, se referindo à Páscoa, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado da humanidade, está entre nós. E isso tem que ser reconhecido por nós. Porque quando eu não reconheço, não apenas os meus pecados, porque é mais fácil eu não reconhecer meus pecados. É mais fácil. O difícil é reconhecer que Jesus é o Cordeiro, o sacrifício que tem o poder de tirar ou apagar os meus pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: ele não cometeu pecado nenhum, e nenhum engano foi achado na sua boca. Não havia mentira nele, não havia engano nele, não havia nada que pudesse apontar para ele como um desabono, como algo imperfeito. Jesus é o sacrifício perfeito, o que nunca pecou. Tiago capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade, e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado às boas práticas e às boas obras. O Cordeiro que sacrificou a sua vida por nós, não foi obrigado, ele se entregou, ele escolheu se entregar por nós, para ser a nossa Páscoa. E isso é extraordinário, porque eu entendo que alguém escolheu sofrer por mim, e quantas vezes a gente se acha sem valor, ou que ninguém presta atenção na gente. Pois é, o Cordeiro Pascal escolheu sofrer a morte de cruz por cada um de nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7, começa a apontar para o sacrifício pascal de Jesus, e já introduz a cruz no negócio. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo de todos, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, nós já temos uma linha do tempo do Antigo Testamento apontando para o Novo como figura de linguagem. Os sacrifícios pelos pecados no Antigo Testamento, o cordeirinho, o animal será imolado, para que o sangue, que representa a vida, uma vida fosse tirada. Apontando para o Novo Testamento, ouça, Novo Testamento, era de um jeito, agora é de um jeito novo. E no novo, Jesus diz, o sangue, Jesus está apontando para ele, o sangue da nova aliança. Vocês não precisam morrer, eu assumo o lugar de vocês. É quando a palavra de Deus diz que por um só o pecado entrou no mundo, mas também por um só o pecado ele é retirado do mundo. E esse um é Jesus Cristo. Nós temos então agora no Novo Testamento a situação poderosa da Páscoa acontecendo em forma de sacrifício. E já no Novo Testamento, numa manhã de domingo, após a crucificação, aonde Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, numa bela manhã de domingo, porque no sábado não pôde se fazer nada, o sábado era santo ao Senhor e ninguém poderia fazer nada. Jesus, na sexta-feira, ele foi colocado já no sepulcro e não deu tempo de embalsamá-lo. Porém, contrapartida, alguns textos antes, você vai ver que aquela moça, ela chora aos pés de Jesus, já visualizando isso, que algo iria acontecer com o mestre. Então ela chora aos pés de Jesus, derrama o seu puro nardo sobre os seus pés, e Jesus diz, não reprimam ela, o que ela está fazendo é para o meu sacrifício pascal, pois afinal de contas está chegando a Páscoa do Senhor, aonde todo israelita senta para comemorar com o cordeirinho. É como se Jesus dissesse, eles nem sabem que isso ficará para trás, a nova aliança irá acontecer. Então, numa manhã de domingo, após a crucificação na sexta-feira, Maria Madalena se levanta na tentativa de entrar, se aproximar e chegar perto de Jesus, porque não deu tempo de embalsamá-lo na sexta-feira, foi uma correria, no sábado não podia, ninguém fazia nada no sábado lá, não podia se trabalhar, não podia se fazer ofício nenhum. Então no domingo pela manhã ela chega, e quando ela chega ela vê que a tumba, a caverna onde Jesus foi colocado, uma pedra enorme estava na frente, para que ninguém durante as noites mexesse naquele lugar. Só que quando ela chega, ela percebe que a pedra não está lá, e quando ela vê que a pedra não está lá, ela começa a chorar desesperada, porque ela deduz, roubaram o corpo morto do meu mestre, e ela chora desesperada, e ela cambaleia.
Afinal de contas, o Salvador morreu. E se não bastasse ainda, é um domingo de Páscoa. Aí a palavra de Deus vai dizer que à medida que ela se aproxima, e à medida que ela olha lá dentro, à medida que ela vê uma espécie de cama em forma de pedra, à medida que ela vê que tem uns lençóis ali, provavelmente os lençóis que enrolaram o corpo, lençóis totalmente manchados de sangue, à medida que ela vê essas coisas, ela entra em colapso, porque a única coisa que ela queria era poder velar o corpo do seu mestre, e ela não pôde. Enquanto ela está aos prantos, ela escuta dois homens dizendo, e esses dois homens apontando para a nova aliança. Esses dois homens, cuja Bíblia diz que são anjos, eles disseram para ela, mulher, por que choras? Por que você está triste? Por que você procura um vivo entre os mortos? Ela, sem entender nada, olha para eles olham para ela, então eles dizem abertamente para ela, ele não está mais aqui, ele vive. Uau! Ela sai dali com um novo ânimo, ela não sabe onde ele está, só que ela tinha dentro do coração palavras que antes de acontecer Jesus tinha dito, não se preocupem, eu sou a ressurreição e a vida, e é extraordinário, porque a partir desse exato momento nós temos alguns pontos de ligação sobre Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi morto, mas que ressuscitou no terceiro dia. Primeiro, é que no outro evangelho, você vai ver que quando ela vai em direção a um jardim, tem um homem mexendo no jardim. E na visão do outro evangelho, que o evangelho destaca o mesmo lugar, a mesma cena, de 4 jeitos diferentes, porque 4 pessoas diferentes estavam vendo e escrevendo aquilo. Ali, um homem está cuidando do jardim, e quando vê ela muito triste, ele olha para ela, e ela fica olhando para ele, e de repente ele se manifesta a ela, e ela sem entender quem era, porque na visão dela é apenas um jardineiro, é apenas alguém que está cuidando do jardim, mas não, era o próprio Cristo, se manifestando a ela e dizendo, mulher, agora vai, e fala a Pedro, fala aos discípulos, que a Páscoa já aconteceu, o Cordeiro que seria morto para a salvação de muitos, vive para todo sempre, então ela vai e anuncia aos discípulos, e aí você vê que daí os discípulos ficam mesmo assim, será que aconteceu? Até um momento que, mais uma manifestação do Cordeiro Pascal. Quando o Senhor se manifesta no caminho de Emaús a 2 homens, é durante a sua ressurreição. O Cordeiro Pascal vai atrás de 2 homens que estavam chorando tristes pelo caminho. Por quê? Porque afinal de contas Cristo morreu. E como é que nós vamos comemorar a Páscoa que era no domingo, se na sexta-feira Jesus morreu? Olha o clima tenso que está aqui, não dá para comemorar nada. A Bíblia diz que enquanto eles vão embora tristes, alguém aparece no meio do caminho e caminha com eles. E vai conversando com eles sobre a tristeza deles. E chegando na casa deles, esse alguém entra, senta na mesa junto com eles, eles servem a comida, pães, água. Então Jesus diz, posso fazer a oração, só que eles não sabem que é o mestre. Então Jesus faz o que os discípulos tinham visto Jesus fazer. Jesus pega um pão, parte no pão, levanta os céus e diz, Pai, eu te dou graças por esse pão. E súbito, Jesus some diante dos olhos deles. E aqueles 2 ficam olhando um para o outro e dizendo, você está sentindo a unção que eu estou sentindo? Você está sentindo a graça que eu estou? Meu Deus do céu, é o mestre. Eles largam tudo e voltam de volta para Jerusalém. Nesse meio inteirinho, onde as pessoas estão pensando, comemora a Páscoa, não comemora a Páscoa, e agora o mestre morreu, lá na casa onde estavam reunidos os discípulos que não estavam acreditando em Maria Madalena, lá onde estavam os discípulos, cujo um deles disse assim, eu só acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos se ele aparecer aqui, ó. E se eu puder com essa mãozinha aqui tocar no lado dele, aonde a lança foi penetrada. Eu só acredito se ele mostrar para mim aqui, ó, onde entrou os cravos, quando ele ficou lá na cruz, quando ele foi sacrificado. Aí eu acredito. E quem que era esse homem? Tomé, o que não acreditava. Súbito, de repente, entre os apóstolos, entre os discípulos, portas trancadas, porque começou a perseguição em todo aquele que acreditava em Jesus, começou com portas trancadas, de repente ouve-se a voz, e eles reconheceram aquela voz, e a voz de Jesus dizia, a paz seja convosco, e nesse momento o coração deles quase saiu pela boca,
porque eles sabiam quem era que falava assim, a paz seja convosco. O Cordeiro Pascual chegou dentro lá, onde eles estavam presos, com medo, pensando no que fazer, e Jesus diz para ele, a paz seja convosco. Jesus vai em direção a Judas, Jesus vai em direção a Pedro. Jesus vira e fala, Tomé, eis aqui o meu lado, põe a sua mão. Tomé, eis aqui os furos dos cravos, aonde eu fui crucificado e sacrificado para a remissão dos pecados de muitos. Pode pôr a mão. E sabe o que é engraçado? É que Tomé pôs a mão. Mesmo vendo, ele quis pôr a mão. Então Jesus diz aquelas frases célebres. Jesus diz, bem-aventurado os que creem sem ver. Bem-aventurado é melhor crer sem ver. É honrado quem acredita sem ver, porque quem precisa ver não tem fé. Jesus some do mesmo jeito que apareceu. Só que aí nós temos num outro quadro, num outro canto, numa outra cena, às margens da praia, nós temos um Pedro que não vai comemorar Páscoa nenhuma. Sabe por quê? Porque ele fez uma promessa para Jesus, enquanto Jesus ainda estava vivo antes de ser crucificado, ele disse, eu morro por ti, ninguém vai tocar no Senhor, eu morro por ti, sou teu servo e é nós até o final. Jesus olha para ele e diz, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E ele diz, não Senhor, capaz, jamais faria isso, eu tenho certeza do meu coração, o que eu falo é firmeza. Pois numa cena onde as pessoas estavam procurando quem eram os discípulos, o galo cantou pela 3ª vez e ele nega Jesus, porque ameaçaram ele de morte. E aí ele abandona tudo, ele abandona todas as celebrações, ele abandona a crucificação de Cristo, ele vai embora, ele vai viver a vida que ele tinha antes sem Deus. Ele vai para a beira da praia e ele começa a pescar peixes. Só que ele tinha uma palavra que Deus deu para ele, e ele continua a pescar os peixes. E naquele dia fatídico de Páscoa, uau! No dia da Páscoa, onde Pedro não queria saber mais de Páscoa, quem aparece? O Cordeiro Pascual. E o Cordeiro Pascual chama ele num canto e começa a conversar com ele. E Jesus diz para ele, Pedro, vem cá, só nós dois, esquece o movimento de todo mundo, esquece o que todo mundo espera de você, todo mundo espera que você seja forte. Não, nós dois. E Pedro ouve essas palavras de Jesus. Sabe, aí dentro, esquece o que aconteceu, aí dentro, você me ama? Ele relutante diz, Senhor, o senhor sabe que eu te amo, né? Aconteceu umas coisas aí na minha vida, não consegui manter a minha palavra, mas eu te amo. Jesus vira para ele e faz a mesma pergunta. Pedro, você me ama? E Pedro já dá uma engasgada, porque quando perguntam demais a mesma coisa, ou é porque acham que a gente não entendeu, ou é porque estão sentindo que a nossa resposta não está sendo muito verdadeira. Então Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor, o Senhor sabe, mas aconteceu tanta coisa na minha vida, justificando os seus erros. Jesus não pediu justificativa, Jesus pediu uma resposta que fosse verdadeira. Então Jesus vira para ele e pergunta pela 3ª vez, irmão, aqui já dá vontade da gente se descabelar. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí ele abandona as suas defesas, ele abandona os seus medos, aí ele reconhece as suas culpas, ele reconhece que não deu, ele reconhece o orgulho dele. Ele reconhece que não deu para ele reconhece que ele mentiu, ele reconhece que ele confiou na sua força, ele reconheceu. E quando ele reconhece, baixa as guardas, lembra do Cordeiro Pascual que passaria sobre o Egito e onde não tivesse o sangue haveria morte? Quando Pedro reconhece o seu pecado, ouvindo as palavras, você me ama? Lembra do sangue da nova aliança? O pecado não confessado leva à morte, mas o pecado confessado ao Cordeiro Pascual traz remissão, traz novidade de vida, é um saltar para algo novo. Quando Jesus, olhando para Pedro, reconhece que agora ele está arrependido, no mesmo instante Jesus não faz uma pergunta, Jesus faz uma afirmação. Agora que arrependido você está e entendeu o que é viver o Evangelho, faz uma coisa, apacenta as minhas ovelhas, acabou de se arrepender e recebeu um chamado pastoral, porque Deus entendeu que o ser humano fraqueja mesmo, mas que Deus, pelo seu sangue precioso, tem o poder de mudar a nossa vida para o resto da nossa história. A sequência dos relatos bíblicos, você vê Pedro pegando uma vez e 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque Jesus tinha lançado uma palavra sobre a vida de Pedro. Pedro, você é pescador de homens, mas debaixo da autoridade do meu sangue, você será pescador de almas. Não volte atrás.
o Cordeiro Pascual, irmão. Extraordinário, né? Antes de ir para casa, se assentar no seu trono, antes de abraçar o Pai na volta para casa, Jesus teve tempo para mostrar um camarada que não tinha fé que ele existe. Jesus teve tempo para caminhar quilômetros e quilômetros com 2 homens que estavam tristes lá em Emaús. Jesus teve tempo para ir lá na beira da praia atrás de um desviado. Tudo isso antes de ir para o céu falar com o Pai, que faz tanto tempo, 33 anos que ele não vê o Pai aqui. Ele teve tempo para tudo isso, durante sua ressurreição, alinhar algumas coisas, se apresentar a algumas pessoas, e teve mais. Teve uns 70 discípulos, aonde o Senhor se manifestou a eles. A Bíblia fala algumas coisas sobre o que aconteceram lá, mas aí é outra história. O que eles viram, o que eles ouviram é outra história do que o Jesus fez. E tudo isso ele fez no período da Páscoa, para dizer para nós: ei, você que não acredite, o Cordeiro Pascual existe, pode tocar nele. Para você que está meio desviado, o Cordeiro Pascual vai atrás de você. Para você que está no caminho, mas é um caminho para longe de Jerusalém, você está triste nesse caminho, tem um caminho de volta para você. Para você que se sente assim como Maria Madalena, que ouvindo Jesus falar, foi falar para os discípulos disseram: mas você é mulher, acho que o Senhor não apareceu a você. Para você que se sente diminuído, diminuída, para você que se sente menos, para você que se sente menor, o Cordeiro Pascual é para você, para renovar a sua vida, para colocar a sua vida de pé. É o salto do que as pessoas julgam que é a morte eterna. É o salto, quando Jesus vem e ele vence a morte, e ele oferece isso para cada um de nós, para cada um de nós. A Páscoa é uma celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo ao 3º dia. Que o Senhor se levante sobre a sua vida, que o Senhor dê um salto no seu coração e que você possa corresponder nessa Páscoa, fazendo e falando e vivendo a intensidade do que realmente é a Páscoa. A Páscoa é a preservação da alma daquele que é temente a Deus. O inimigo não toca. Se o sangue de Jesus estiver sobre a sua vida, você é guardado e protegido, porque afinal de contas, o sangue de Jesus tem poder. Você coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Pronto, irmão, agora eu consigo parar de tremer. Agora eu consigo parar de tremer. Ai, ai. Feche teus olhos um instante. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui estamos nós nessa noite. Ouvimos os teus relatos, ouvimos tantas coisas que foram citadas aqui. E eu tenho certeza, Deus, que na mente dos teus filhos aqui, deve estar pulando e saltando no coração, justamente o fato de que o Senhor preserva a nossa vida. Lá no Egito, o Senhor preservou o teu povo. Aqui, na Nova Aliança, o Senhor preservou o seu povo. O Senhor foi atrás de Pedro, para que ninguém se perca. O Senhor foi atrás dos 2 de Emaús, para que ninguém ficasse perdido. E tudo isso antes de voltar para casa, para o céu. Senhor, os dias não são fáceis não, os dias são bem complicados, os dias são bem difíceis, ó Deus. E tem dias, ó Deus, que nós achamos que parece que não tem esperança para nós. Tem dias, ó Deus, que a gente só vê a nós mesmos. Tem dias, ó Deus, que a gente está duro que nem Faraó. O Senhor falando as coisas, a gente diz: não quero. E a gente é teimoso e resiste ao Senhor, então coisas acontecem que não deveriam acontecer, mas o Senhor acaba empurrando a nossa vida em direção à sua vontade e à sua palavra. Tudo porque a gente às vezes é meio teimoso, Pai. Mas na noite de hoje, Deus, debaixo dessa unção que está sobre nós, de proteção, que cada coração aqui que se sente hoje, Deus, acusado pelo inimigo, que cada vida aqui hoje, Pai, que se sente pressionada, Pai, que se sente oprimida, escravizada, que o sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que o Senhor redima a nossa vida, que o Senhor pague a nossa dívida, que o sangue do inocente, Cristo, recaia sobre nós, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Que os nossos pecados, ó Deus, sejam perdoados. Que a nossa vida seja limpa nessa noite. Nós queremos, ó Deus, uma purificação do nosso eu, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração. Pai, que o sangue de Jesus seja sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.